A Marília, em algum momento, ela reclamou de algo para você, de algo que ela tinha receio, que ela tinha medo, ou não? Sempre foi muito natural, assim? Sempre foi muito natural. Ela nunca reclamou de medo. Eu tinha medo, né? Eu não sei se eu pressentia o que era, mas eu tinha A medo. senhora tinha medo? Muito. Toda muito. vez que viajava? Toda vez. E eu nunca quis ir com ela em jato. Eu sempre ia no comercial. Mesmo no comercial eu tenho medo, mas eu preferia ir no comercial do que em jato. E aí ela ainda conseguiu fazer uma viagem com o Léo ainda. Sabe? No jato. E foi um jato pequeno. Ai, meu Deus, como eu passei medo. Como eu passei medo, viu? E eu sempre tive medo, eu não sei. Eu acho que eu tinha algum pressentimento, intuição, sei lá. E como a gente estava falando sobre a sua força, tudo que a senhora passou, como superar uma situação dessa? Como superar um acontecimento tão forte desse? Como superar um luto, né? Acho que é até bom para você falar e dizer para as pessoas ouvirem também, né? Porque, como a gente falou, todo mundo viu uma força muito grande. Como você consegue, e é um processo, superar tudo isso? Sabe, Renato, nada que as pessoas te falarem ameniza. Porque, na verdade, foi melhor assim, ou Deus tinha um propósito, ou isso, aquilo. Não, mas vai ficar tudo bem, nada. Nem por isso que eu ainda não fui num psicólogo. Porque ele não pode me ajudar. Ela tá guardada aqui dentro, ela tá aqui, ela tá guardada, sabe? E eu não choro todos os dias mais, mas toda noite, todo dia eu peço a força do Senhor. Senhor, mais um dia eu preciso que o Senhor não retire de mim o seu espírito, ou não retire de mim a sua presença, porque aí eu morro. Se não é por Deus, se não é a intimidade que eu tenho com Deus, Renato, eu não ia sobreviver, porque quando a gente perde um filho, lá naquele dia eu morri. Eu pensei, nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou comer, sabe? Mas se foi da vontade de Deus, igual foi, eu precisava ressuscitar. Então, só ele nessa hora não tem. Quando você começa a procurar ajuda em outras coisas, você começa a procurar ajuda em psicólogo, aí é onde você afunda, sabe? Porque essa força tem que vir do Senhor, porque não é fácil você devolver uma coisa, principalmente um filho, devolver ele para Deus, né? Não é fácil, não. E pós tudo que aconteceu, acredito que a senhora recebeu a ajuda de muitas pessoas, né? Como que foi esse pós das pessoas ao seu redor, os próprios artistas? Até hoje, você tem contato com artistas que perguntam como que tá e tudo mais? Como que tá a situação atualmente? Sim, os artistas sempre... Eu falo com eles, né? Falo com eles no direct, ligo com o Henrique, Juliano, Maiara Maraíza. Eu tô sempre de contato com eles. Falo com Thierry. Aquela galerinha que era mais próxima dela, sempre tá falando comigo. A Luísa fala comigo quase todo dia. É mesmo? Quase todo dia, sabe? A Luísa é uma filhona que eu tenho, sabe? Então, assim, eles sempre me ampararam. Sempre, tia, e aí, como é que tá aí? Se precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Você não tá sozinha, sabe? E sempre tiveram junto comigo nessa, sabe? Também, Maiara Maraíza sofreu muito, Henrique Juliano sofreu muito. É a galerinha que sofreu muito também, a falta dela, porque ultimamente ela convivia mais com eles do que comigo, inclusive, né?
com os meninos, com a Maiara e Maraísa, ela estava convivendo mais com eles que comigo. Então, eles sempre me apoiaram em tudo. E o que mais a senhora sente falta no seu dia a dia? Renata, eu era muito ela. Eu vivia em função dela. E aí eu falei, perdi meu chão, e agora? Né? Tudo. Ela chegava em casa, eu fazia a comidinha dela. Mãe, amanhã você marca para mim dentista, unha, isso, tá? Mãe, amanhã você faz isso. Mãe, eu vou chegar, você vai lá, compra isso para mim, faz isso. Então, assim, eu vivia isso com ela, né? E aí, depois do acidente, eu parei. Falei, e agora, né? Eu preciso ter alguma coisa para ocupar minha mente, para fazer. E agora tem o Leozinho que eu tenho que cozinhar separado para ele. Eu tenho que fazer, as comidinhas dele é tudo low carb. E aí eu tenho que fazer com o maior carinho, que para ir para a escola tem que mandar lanche para a escola. Ou às vezes eu tenho que ir lá levar quentinho, sabe? Tem ele que precisa muito da minha atenção por causa da diabetes. Então, assim, acaba que preenche o seu espaço. Eu não tive tempo de chorar, porque ele começou a perceber que o meu olho estava ficando vermelho, que eu estava triste, porque eu chorava escondido dele. E ele agora percebe, ele sabe o que é cílios, ele sabe quando eu estou arrumada para sair. Onde você vai, vovó? Ele pergunta. E então, você não quer transmitir isso para ele? Não quero. Né? Aí eu não quero transmitir isso para ele. Então, eu evito o máximo. Tem dia que não aguenta, né? Tem dia que o choro vem mesmo e a gente não aguenta. Porque a saudade, a gente não é que acostuma com a dor, a gente passa a conviver com essa dor, sabe? Aprende a conviver com essa dor e que a gente controla ela até um certo momento. Tem momento que a gente não consegue controlar. Igual o primeiro dia da escolinha dele. Ela queria muito estar aqui para ver. Ela escolheu a escolinha quando ele estava na barriga. Eita! E foi recentemente, semana passada, que ele voltou e foi para a escolinha a primeira vez? Foi, aí eu engasguei, sabe? Porque aí era um momento que ela queria muito ver ele indo para a escolinha. Então, assim, eu fico fazendo esse papel, mas lembrando sempre. Eu sempre falo para ele, olha, eu tô aqui, tá? Se você precisar, não precisa ter medo. Porque fala assim, vovó, fica perto do Léo. Ele dorme comigo, no meio de nós dois. Assim, vovó, fica perto do Léo. Aí eu tenho que chegar pertinho dele. Eu falo, por quê? Você tá com medo? Tô. E eu falo para ele, olha, não precisa ter medo. Eu tô aqui, eu vou te proteger. Ó, vovó tá aqui para cuidar de você. Se estiver doendo alguma coisa, você fala para vovó, você tá triste? Ele fala, não. Ou às vezes ele fala, tô. Sabe? Então, assim, às vezes ele fica triste, mas ele não sabe o que é. Ele não sabe ainda expressar, né?